a gente vai falar a respeito disso. Mas queria voltar no assunto do Campeonato Brasileiro, porque o Chacon ele atenta para um fato que é o seguinte, né? E aí, enfim, quero ouvir o Ilcinho quanto a isso depois do próprio Chacon. A gente falava antes dos jogos contra a Grêmio e Mirassol que ainda não era para ter desespero, embora o São Paulo tivesse com o flerte com o Z4 do campeonato, porque teria 2 jogos em casa para resolver a bagaça. Venceu do Grêmio, não foi um jogo fácil, venceu ali aos trancos e barrancos, mas venceu 3 pontos importantes, e aí foi para oitavo, né, Chacon, salvo engano, oitavo, nono, né, então virou a página da tabela. E aí perde por Mirassol, a gente sabe que é muito competitivo, vence um, perde outro, já altera assim muitas posições e volta ao flerte com essa zona perigosa. E sim, eu queria te perguntar em cima dessa linha, você acha que São Paulo começa a desenhar uma briga na temporada contra a zona perigosa do campeonato ou é algo assim, cara, momentâneo? Você acha que quando estabilizar o campeonato, quando os pontos, né, forem menos, assim, uma diferença grande, você acha que São Paulo vai estar numa parte onde não corre muito risco, assim? Gabi, eu acho que são três coisas que levam a gente a ter ou muita preocupação ou um certo alívio. A gente já viu ano passado mesmo alguns times darem uma acelerada, darem uma guinada aí, uma decolada e saírem da zona com certo conforto e atingirem até ali o Z8, o Z4, algumas coisas boas. A má notícia é que esse volume de jogos não vai diminuir depois do Super Mundial, vai continuar a mesma coisa. Essa é a má notícia. Até aumentar, talvez, né? Até Porque vai aumentar. faltar muita coisa para pouco tempo. Pior que essa notícia é saber que a gente está 1 ano em cima de um trabalho que ele não roda o elenco e que provavelmente ele não vai rodar. Ou seja, a gente vai estar. E aí, isso até é um espaço bom de dizer que assim, a galera fala: São Paulo vai dar 12 dias de folga e teria que treinar. Cara, não, assim, o São Paulo vai ter que dar a folga sim, porque geral ali tá no osso do osso. Então vai ter que dar uma folga e tem que treinar nesses 20 dias que vai ter da pausa. Mas treinar ajustes. Treinar, achar correções para as brechas que a gente tem. Achar um novo jeito de jogar. A pergunta é, ano passado, depois de todas as datas FIFA, depois da pré-temporada, depois da pausa do Paulistão, houve alguma evolução / mudança? Não houve. Houve alguma rodagem do elenco para preservação nos jogos que o Renan comentou, que o Chacon comentou, contra o Náutico, o primeiro jogo, que eu apanhei uma barbaridade por pedir, mas e se perde? Aí depois o mesmo Náutico, o segundo jogo, que poderia os meninos terem jogado só 45 minutos, que tava tranquilo, tava praticamente resolvido. O nosso terceiro time não ia perder de 3-1 para o Náutico, fora, esquece, não ia. A gente tem esse tipo de rotação? Não tem. Logo, na volta do Super Mundial, a gente vai ter mais jogos com a mesma rotação, que é 0, e a gente vai ficar exposto. O terceiro... E uma sequência mais difícil, hein, Sim? Uma sequência bem mais difícil. A sequência depois da pausa é piada. E aí entra o pior. Eu acho que a sequência para nós vem do começo do campeonato. A gente nem tem que se preocupar com Flamengo, Palmeiras, os times que estão lá em cima na tabela. A sequência pior para nós são os confrontos diretos contra os de baixo. Sport, Juventude, Santos, Vitória, Fortaleza, Vasco agora, que é um jogo importante para nós. Vendo a nossa situação hoje, essa daí é uma sequência que a gente tem que ficar esperto em cima de um monte de jogo que tem mais o desgaste dos caras. Ou seja, eu sinceramente não espero nada nessa pausa. Só espero que eles consigam ali ter essa folga para dar uma resetada e voltar em condições de jogo. Formação tática, estratégica. Cara, enquanto a gente tiver essa comissão técnica, vai ser isso. Não vai mudar. Esquece. Ele mudou ali no final do Paulista, teve uma melhora, transformou um 3 zagueiro com um lateral de zagueiro, não vai mudar. O problema nosso vai ser a quantidade de jogos e o confronto direto com essa galera aí, ó, que tá atrás da gente. Se a gente tiver sucesso contra eles, ano tranquilo, chance nas Copas.
Se a gente não tiver sucesso contra essa parte daí da tabela, essa página da tabela que está na tela, aí, irmão, aí é Deus nos acuda no Brasileiro e as Copas, aí o São Paulo vai ter que escolher, abre mão das Copas e foca no Brasileiro, ou fica naquele cerca Lourenço lá de, vamos tentar e vamos esquecer um pouquinho. Aí, pai, aí vai ser a gente sofrendo aqui o resto do ano inteiro. É algo bastante delicado, né, Chacon? É cedo para falar que essa vai ser a briga do São Paulo no campeonato? Porque acho que desses times aí, o Sport praticamente já foi, 3 pontos em 10 jogos, é uma campanha terrível do Sport. Obviamente ainda tem 28 rodadas para dar a volta por cima, mas é um time que tem pouca perspectiva. De resto, cara, tá bastante em aberto, né? O Santos vence ontem o Vitória, aí o Juventude também inicia aí a pontuar nos últimos jogos, Mirassol também é um time que, enfim, a gente esperava que fosse brigar por essa queda, tá até já na parte de cima da tabela, venceu o São Paulo em casa, faz jogos complicados. É cedo para falar que essa vai ser a briga do São Paulo, e se é essa mesma briga na sua visão, onde mudar, né? Por onde começar uma mudança, Chacon? Assim, eu acho que desde o início a gente fala já há um tempo que o São Paulo é uma equipe que compete, mas está sempre muito próximo do limite. Tem sempre um limite muito fácil de ser atingido, né? Então, tá sempre assim, com equipes mais fortes, consegue dar uma igualada contra equipes mais fracas também, né? Isso eu não consigo ver só pelo copo meio cheio, de chegar e falar, pô, contra Palmeiras, contra Flamengo, contra essas equipes, o São Paulo consegue competir. Tá bom, mas o São Paulo, em teoria, né? O São Paulo não tem um elenco fantástico, mas ele tá na parte de cima da tabela, ou seja, tem mais times piores do que o São Paulo do que melhores. Então, quando você iguala melhores e piores, no caso do São Paulo, o São Paulo sai na desvantagem, porque ele tá igualando mais com os times que estão abaixo dele do que com times que estão acima. Se a gente falasse do pior elenco do Campeonato Brasileiro, que consegue competir com todo mundo, legal. Só que a gente está falando de um time que, na minha visão, brigaria ali pela pré-Libertadores, por um G6, ali um G7, né? Ou seja, tem 3 equipes que o São Paulo, pelo menos 3 equipes, que o São Paulo é superior. Só que ele tem que demonstrar isso dentro de campo. Quando a gente pede um jogo melhor, um São Paulo desempenhando melhor, jogando melhor, criando mais oportunidades, sendo dominante, sofrendo pouco na defesa, né? Com jogadas trianguladas, por que a gente fala isso? Acredito eu. Que mais uma vez, eu insisto nessa história, quanto melhor você jogar em relação ao adversário, se você for muito melhor que o adversário, você tem mais possibilidade de vencer e com mais tranquilidade. São Paulo não marca 3 gols na mesma partida, por exemplo. Não marca 3 gols na mesma partida desde fevereiro. Desde o jogo contra o São Bernardo. De lá para cá, marcou 2, venceu, perdeu, empatou, mas não consegue, sabe, vencer com tranquilidade. Meter um 3-0, um 3-1, não tem isso. São Paulo não tem isso atualmente. E essa vai ser a pegada, pelo menos até a pausa do Mundial. Só que o São Paulo não pode ficar igualando as coisas contra o Mirassol, que nem igualou. Em casa foi dominado. Não pode chegar... O Bahia eu acho que tem uma equipe competitiva, é fora de casa, ok, se você iguala o jogo e faz um jogo duro. Mas você não pode chegar contra o Vasco e sofrer dentro de casa. Você não pode fazer isso. Se você chega e fala assim, pô, o São Paulo foi heróico, igualou a partida, foi lá, arrancou um empate contra o Flamengo. Pô, legal, ninguém vai achar ruim. São Paulo foi no Rio de Janeiro, pô, jogou ali de forma pragmática. Agora, chegar contra o Mirassol, chegar contra o Sport, vou mencionar agora, chegar contra o Cruzeiro tá bem no Campeonato Brasileiro, mas foi uma lástima na Sul-Americana. Jogar contra... Não, mas no período não estava, não. Quando foi o jogo, não estava esse Cruzeiro tava em baixa, tava naquele momento de crise, vai ser eliminado da Sul-Americana. Quando joga contra essas equipes em casa e não consegue se impor, porra, é um problema, cara. É um problema. A gente mencionou 4 jogos aí, Mirassol, Sport, Cruzeiro
e Fortaleza são 12 pontos disputados e 3 conquistados, são 25% de aproveitamento em casa nesses jogos. Na minha visão, quem tá achando isso tranquilo, beleza. Para mim, isso não é legal. Isso não é bacana. Se a gente falasse, pô, esse é o aproveitamento fora de casa, ainda assim eu acharia ruim. Mas eu falaria, ok, fora de casa, mais complicado, tem toda a viagem, tem o desgaste, papapá, a pressão da torcida dos caras, ok. Mas em casa, esse aproveitamento contra essas equipes que são inferiores ao São Paulo. Que a gente falou de 3 equipes que são inferiores ao São Paulo. Então, assim, no geral, isso me preocupa. Eu acho que tem que estar de olho, sim. Já falei há um tempo. É difícil chegar, eu acho que não vai acontecer de chegar e falar, ó, torcedor, vamos abrir mão de uma das Copas. Não vai fazer. E deve ter uma pressão interna também da direção para cima do Zubeldia de ir bem nas Copas, de avançar, porque ela paga bem. Quanto mais você vai avançando na Copa do Brasil, mais dinheiro você vai ganhando. Mas eu abriria a mão da Copa do Brasil com tranquilidade, agora nas oitavas de final. Com tranquilidade. Assim, se você pega um time, por exemplo, Renan, chega a nossa hora de brilhar, hein? Pegou o CSA. Para mim é obrigação passar. É obrigação passar do CSA. Claro. Agora, pegou um Flamengo, você já sabe que é mais difícil. Cara, foca as atenções do Campeonato Brasileiro. Uma das maiores glórias que o São Paulo tem até hoje. Mas isso é meio teórico, né, Chacon? Assim, eu entendo esse pensamento, mas pega um Flamengo, você não vai usar time misto, né? Por exemplo, você não vai fazer essa variação de foco que você menciona, né? Por que não? Porque, cara, frente a frente, mata-mata, você acha que vai ser entendido pelo torcedor você usar um time alternativo? É exatamente isso que eu tô falando. É exatamente isso que eu tô falando. Ninguém vai chegar pro torcedor e falar isso. Mas isso é teórico. Não, mas isso é teórico. Não é teórico. É o que eu estou... É exatamente o que eu estou falando. Ninguém vai chegar pro torcedor. Eu tô falando o que eu faria. O que eu faria. São coisas diferentes. Não é teórico. Teórico é se eu montasse uma tese de jogo, não tem nada a ver. Não, tô só falando que na prática cara, isso não vai acontecer, né? Isso é algo que... É o que eu estou falando. Ninguém vai chegar para o torcedor e falar isso. Há uma pressão interna do Zubeldia para ele seguir na Copa, né? Mas tem que largar a mão, cara, de alguma coisa. Não pode você deixar o brasileiro em segundo plano. Esse é o ponto.